Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para ler o capítulo 6 do Evangelho de João. Para quem não assistiu os outros evangelhos, eles estão aí nos vídeos do meu canal, Raquel.Gaioto. No vídeo passado, a gente estava falando sobre uma conversa que Jesus estava tendo com os judeus da época, tentando se apresentar como o Messias prometido no Antigo Testamento, né? Agora nós vamos ler sobre uma outra cena, algo que aconteceu posteriormente a essa conversa, tá bom? Então, capítulo 6. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, então, dessa conversa que ele teve, a respeito dele, da messianidade dele, sobre quem ele era. Então, depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Só para dar uma informação para vocês, gente. A Páscoa da época não é a Páscoa que nós comemoramos hoje como cristãos, tá? A Páscoa da época, eles comemoravam a época em que os hebreus saíram da escravidão do Egito por conta das pragas que aconteceram lá, e a última praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito. E Deus disse a Moisés que deu a orientação de que todos os hebreus pegassem um cordeiro perfeito, tá? Um animal, matasse, comesse esse animal e que com o sangue dele fosse pintado na frente da porta, dos umbrais da porta, com esse feixe de sangue desse cordeiro perfeito, porque o sangue desse animal salvaria os primogênitos dele, desse anjo da morte que viria e assolaria todo o Egito, tá? Então isso aconteceu, nenhum filho dos hebreus foram mortos naquela noite, daí vocês podem ler, no Antigo Testamento, e por conta do sangue desse cordeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar, que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, então faz uma referência do cordeiro dessa época, tá? E aí essa foi a primeira Páscoa judaica, eles comemoraram essa noite porque eles sabiam que depois que esse anjo da morte viria e matasse todos os primogênitos do Egito, inclusive o único filho do faraó da época, ele foi morto, e por conta dessa morte o faraó ficou muito bravo e expulsou todos os hebreus lá da terra dele, mandou eles irem embora e houve uma perseguição. E foi o livramento, foi a liberdade que eles tiveram de anos de escravidão que eles tinham lá no Egito, tá? Então eles comemoravam especificamente esse evento e era chamado a Páscoa, tá? Deles. Então quando ele fala Páscoa, essa Páscoa eles estavam comemorando justamente essa liberdade que eles tiveram dessa escravidão por tantos anos do povo hebreu, debaixo do jugo dos egípcios, O Egito, eles transformaram o povo hebreu como escravos na época e eles conseguiram ter essa liberdade, essa libertação, através desse sangue do cordeiro que protegeu a casa deles dessa maldição, dessa praga, vamos dizer assim, Então, estava tendo essa festa. A Páscoa, que era a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele, Jesus, sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram ainda 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Essa passagem é muito conhecida.
E tem um outro evangelho, é importante, gente, vocês saberem que os 4 evangelhos tem muitas passagens que falam da mesma história. Só que como dá visões diferentes, tem detalhes que aparecem num evangelho que não aparecem no outro. Então, se vocês puderem, posteriormente a esse estudo, ler o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, vai acrescentar muito para vocês, porque, por exemplo, nesse caso, eu não me lembro em qual evangelho fala, mas fala que existiam 5.000 homens, tá? Nesse momento, além de crianças e mulheres, porque na época se contabilizavam somente os homens. Então, assim, para, sei lá, 6.000, não sei se todos os homens tinham esposa e filhos ali, né? Mas havia mais de 5.000 pessoas naquele lugar que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Então, isso foi fruto de um milagre tremendo, né? Que o Senhor fez. Então, o Senhor, do nada, agradecendo a Deus, abençoando esses alimentos, Ele multiplicou. E centenas, milhares, né? Como diz no outro evangelho, que tinha mais de 5.000, milhares de pessoas viram esse milagre e ficaram muito... Nunca tinha acontecido isso, né? Eles ficaram muito admirados com o poder do Senhor Jesus, a ponto de, naquele momento, querer pegar Jesus para falar, não, esse é o Messias, e coroar Jesus, dizer que Jesus era o rei prometido, mas Jesus diz aqui no final que ele saiu sem ninguém perceber, porque não era o momento de fazer isso com ele, tá bom? De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Então, lembrando que ele tinha atravessado para Tiberíades, e em Tiberíades ele fez esse milagre da multiplicação dos pães e do peixe. E aí os discípulos voltaram. Jesus saiu, então os discípulos estavam sem Jesus naquele momento, né? Eles subiram e atravessaram em direção à cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles, porque lembra que Jesus tinha fugido, né? Naquele momento dos pães e dos peixes, para ninguém fazê-lo rei naquele momento. Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, né, da margem, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. E aí, só que assim, especificamente essa passagem, ela tá bem curtinha aqui no Evangelho de João, só que se você for para Mateus e para Marcos, Mateus 14 tem uma referência aqui, e Marcos capítulo 6, ele vai falar que na hora eles se assustaram, tem toda uma complementação dessa história, vale a pena vocês lerem, tá? Em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, e Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Esses 2 evangelhos vocês vão complementar o que aconteceu nessa história, mas a gente tem que dizer que é mais um milagre de Jesus, né? Nunca se ouviu falar que alguém andou sobre as águas e Jesus fez isso, né? Mais uma vez, admirando os seus discípulos aí. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar, encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pães depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Versículo 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Gente, mais uma vez Jesus aqui falando, vocês estão vindo atrás de mim por causa do milagre, porque vocês comeram, ficaram satisfeitos, estavam com fome, mas para de me buscar por causa disso. Né? E eu gosto muito de trazer para a nossa realidade. Quantas vezes nós não buscamos Jesus pelo aperto financeiro, porque não que nós não devemos fazer isso, e Jesus sempre está de braços abertos, Jesus faz milagres, Ele é maravilhoso.
né? Mas mais uma vez, como eu disse já em outro capítulo, ele fala, não vem atrás de mim porque eu posso oferecer, né? Abundância financeira, abundância, cura, né? Os milagres que ele fazia na doença, muitos buscam a Jesus por causa de cura, de cura de doenças também. Ele fala, para de me buscar por causa disso. Olha o que ele fala assim, ó, vocês vão conseguir uma comida que dura a vida eterna. Jesus veio trazer um reino, gente, que ele é eterno, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele traz muitos benefícios para nós. Muito mais benefício do que apenas a comida, a água, né? Como a gente viu no poço da mulher samaritana, que ele fala, eu tenho uma água que não cessa. Agora ele fala, eu tenho uma comida que dura para sempre. Me busquem por causa disso, por esse meu poder, por esse fato, porque eu consigo oferecer para vocês coisas abundantes que são eternas. Não por coisas que se acabam, né? O Filho do Homem dará essa comida, aí ele fala, né? O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que Jesus tem autoridade para isso. Então, em nome de Jesus, gente, ele dá bênçãos espirituais que não cessam. É maravilhoso viver na presença do Senhor, né? Versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Aí Jesus responde, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Gente, o que Deus espera de todo ser humano? Que a gente creia no Filho dele, nesse Jesus. Jesus veio justamente para isso. É tão simples. Eu falo assim, gente, se as pessoas entendessem como o evangelho é simples, essa abundância que Jesus oferece depende do quê? Da crença nele. Porque é ele que oferece tudo isso para nós. Então, como ele vai poder oferecer a uma pessoa que não crê nele, né? Que não entende quem é ele, que não lê as escrituras e não fiscaliza, e não analisa tudo que Jesus veio entregar, né? Então ele fala assim, Deus quer que vocês creiam em mim, apenas isso. E diante desse temor, desse crer, né, que nós temos com Jesus e desse caminhar, porque Jesus fala, não creiam só nos milagres que eu faço, creiam em mim porque eu posso oferecer coisas eternas, coisas maiores para você. Então ele fala, ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Daí eles disseram, olha o que eles dizem agora, gente. Nós lemos quantos milagres, hein, até agora. Olha o que eles respondem, os discípulos dele. Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Quando a gente lê em Êxodo, né, quando o povo sai do Egito, né, que eu falei para vocês que o sangue do cordeiro protegeu o povo da morte dos primogênitos e por conta disso o faraó liberou o povo para ir embora, para sair da terra dele. O faraó nem queria mais a presença desse povo lá. Nesse momento eles ficaram um tempo no deserto, eles reclamavam muito da comida e se lembravam muito da comida que era oferecida no Egito. E Deus mandava comida do céu, que era o maná, né? Aí vocês têm que ler o livro do Êxodo do Antigo Testamento. Eles falaram, olha o que Deus fez com o nosso povo, dava essa comida, todos os dias esse maná caía do céu e eles faziam pães, bolos, diversas comidas com essa era como se fosse uma farinha, né, descrito, como se fosse uma farinha, e daquela farinha eles faziam algumas coisas. Então ele fala, ó, do céu ele deu pão para eles comerem. Ele fala, daí ele está os discípulos e falou, ó, Deus deu isso, que milagre você pode fazer? Jesus já tinha feito diversos, mas ele responde assim, ó, versículo 32, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem que Jesus está se referindo, gente? Que pão que ele está se referindo? Ele está se referindo à própria vida dele. O pão verdadeiro é aquele que veio do céu, né? Lembrando em João capítulo 1, que a palavra se fez carne e veio trazer luz ao mundo. Ele fala, esse é o pão verdadeiro. Deus dá aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí, versículo 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Gente, vamos entender aqui que Jesus está falando de algo espiritual para nós, né? É óbvio que a gente crê em Jesus, não vou mais trabalhar, que agora o pão vai cair na minha cabeça e eu vou me sentir satisfeito com as águas, eu não preciso tomar água. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma abundância espiritual. Lembrando que a gente alimenta o nosso corpo físico, sim, o nosso corpo físico precisa da água física,
Mas o pão e a água que Deus oferece é uma satisfação eterna, né? É uma abundância, é uma alegria, é uma satisfação. E aí, conforme nós formos lendo, nós vamos ver quais são as características do fruto do Espírito que Deus nos dá, né? O fruto do Espírito Santo é algo que vai acontecer bem pra frente, mas eu já adianto porque Jesus falava de muitas coisas para os discípulos que eles só foram entender lá na frente, depois que Jesus voltou para o céu. Porque quando ele falava de um pão que saciava, de uma água em abundância, os discípulos não entendiam muito o que ele estava falando aqui, né? Então eles falam que ele é o pão da vida, que quem vai até ele nunca mais terá fome. Então a gente não tem mais fome espiritual. Aquele vazio que eu senti muito na minha vida, ele simplesmente desapareceu. Porque o pão, eu mastiguei a palavra do Senhor, eu mastiguei esse Jesus e eu fui completamente preenchida dentro da minha alma. Então, quando a gente vive isso, fica até mais fácil também a gente compreender o que ele está falando aqui, né? Então, ele fala, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum eu jogarei fora aqueles que vierem até mim. Então, gente, se você está procurando esse Cristo, você vai encontrar, porque ele fala que de modo nenhum aquele que vai buscá-lo, ele rejeita, tá? Se você está aqui assistindo esse vídeo, querendo conhecer mais sobre quem é Jesus Cristo, né? Sobre quem é esse Deus maravilhoso, você vai achar e você vai ter abundância, creia nisso, tá? Porque a palavra diz isso, que ele jamais vai jogar fora aqueles que vierem até ele. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Aqui, mais uma vez, ele vai falar da ressurreição, que é uma coisa que nós vamos ler mais para frente, né, sobre a ressurreição. Mas ele está dizendo assim, ó, aquele que vê a mim, que o Pai está dando a me conhecer, porque tem gente que infelizmente não quer conhecer Jesus, acha que Jesus é horrível, né? Não sei que imagem se faz de Jesus, mas muitas vezes as pessoas que têm essa imagem péssima de Jesus nunca leram a Bíblia, então não sabem nem confrontar, não sabem nem por que criticam a Jesus, mas criticam, né? E ele fala, mas aquele que quiser me conhecer, aquele que quiser vir até mim, esse vai viver comigo, esse eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho, e creem nele tenham a vida eterna. Então, gente, é tão fácil. Como que a gente tem a vida eterna, essa vida em abundância que Deus promete para os seres humanos? É crendo em Jesus Cristo. Não são regras, não é ritualidade. Mas é óbvio que a crença em Cristo molda o nosso coração, nos afasta do pecado, nos afasta um estilo de vida. E isso, gente, eu garanto a vocês, não é religiosidade, tá? Isso é realmente uma transformação de alma. E aí você só vai poder entender isso quando você experimentar essa mudança dentro de você. E eu oro a Deus para que todos vocês que estão estudando o Evangelho, que estão conhecendo Jesus através do Evangelho, tenham realmente esse sentimento dentro do coração de vocês, para que vocês testemunhem o que é isso, né? Então, ele fala que aqueles que creem nele terão a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Mais uma vez ele fala, né? Aí eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Né? Mais uma vez, eles não entendendo a visão espiritual que Jesus estava dando aqui para eles. Só que Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que me forem trazidos pelo Pai, que me enviou. E eu ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus. Todos, gente. Deus quer todos são ensinados por Deus. Mas alguns vão até Jesus e outros não. Né? Jesus falou assim, Deus, se você veio nesse vídeo querer conhecer mais de Jesus, você pode ter certeza que Deus já está trabalhando na sua vida. Ele já está te chamando, venha me conhecer, venha conhecer o meu filho, venha conhecer aquela palavra que eu enviei ao mundo, que dá luz, que dá vida, que é o verdadeiro alimento espiritual. Né? Então, se você está aqui, Deus te trouxe, todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vem a mim. Não tem como você ter um contato genuíno com Deus e não ser levado a Jesus. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, que nós não temos a sabedoria que Deus tem,
ele teve esse plano de salvação. Ele falou, como eu vou salvar os seres humanos? Por regra não dá certo. Portanto, falar, eles não cumprem. A gente vê no Antigo Testamento que só havia desvio. Tudo que não agradava a Deus o tempo todo era feito. Ele falou, então eu vou enviar, eu vou enviar o meu filho. E esse meu filho vai salvar espiritualmente, porque a pessoa que se liga a Cristo, ela acaba recebendo o mesmo Espírito de Jesus Cristo. E é isso que faz com que a gente tenha certeza que a gente é ligado a Deus. Porque coisas são geradas no nosso íntimo, atitudes acontecem ao nosso redor, primeiramente, né, na nossa vida e posteriormente na vida das demais pessoas, que fazem com que a gente tenha a convicção que esse é o verdadeiro Deus, que essa é a verdadeira transformação, né? Então, ele fala assim, ó, que o Pai, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Então, mais uma vez, ele falou assim, lembrando de João capítulo 1, quem não assistiu, vai lá nos vídeos e assista, porque a palavra se fez carne, né? João fala. Então, ele veio do céu, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava na eternidade. Antes do primeiro ser humano estar presente no planeta Terra, Jesus já estava, né? Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, os três já estavam se movendo, trabalhando juntos. Então, tipo, só quem veio do céu é que vê o Pai. Porque nós, humanos, temos a certeza que nós conhecemos a Deus. Não, eu conheço Deus, mas que Deus é esse que você conhece? Jesus estava falando para o povo da época aqui. Só conhece a Deus quem veio do céu, e eu vim de lá, né? Vocês pensam que conhecem esse Deus, mas na verdade não conhecem, porque vocês não estão nem me reconhecendo como filho do Pai. Como que vocês falam que conhecem ao Deus se vocês não estão me reconhecendo, né? Versículo 47, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Por quê, gente? Quando a gente crê, Jesus fala que aquele que crê nele vai viver com ele eternamente. Nós vamos estar nesse reino que ele veio apresentar, que nós estamos estudando, e nós vamos estar, então, a vida eterna com ele depende da crença nele. Não depende da crença em outras coisas, em outras pessoas. Para você estar com Cristo, você tem que ter Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, né? Então ele fala, aquele que me comer, que se debruçar, vamos dizer assim, nós estamos comendo as escrituras aqui, nós estamos nos alimentando dessa palavra. Aquele que se alimenta de mim, esse vai estar comigo na eternidade, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha... E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Olha o que ele está falando, gente. Ele fala assim, eu vou dar a minha própria carne, né? Quando a gente vê a morte dele crucificado, o que aconteceu com ele, a gente entende que ele realmente se entregou em carne, ele deu a carne dele para que através desse sacrifício dele a gente pudesse ter essa vida eterna com o Pai, né? Então ele fala que o mundo inteiro poderia receber desse pão através do sacrifício que ele fez na cruz. Então vamos repetir. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Óbvio que eles não entenderam, porque ele ainda não tinha sido crucificado, os discípulos ouviam essas coisas de Jesus, mas não entendiam nada, né, naquele momento. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntaram, como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então é muito engraçado, né, gente? Porque eles tinham uma visão muito pragmática, muito literal de tudo que Jesus falava. Tudo era muito literal na mente deles. Só que Deus é tão maravilhoso que depois do livro de Atos, né, quando o Espírito Santo, como Jesus fala da pessoa do Espírito Santo, nós vamos estudar mais pra frente sobre ela, quando o Espírito Santo se revela na nossa mente, parece que ele abre assim a nossa cabeça, parece que toda aquela escuridão, aquela coisa que a gente não compreende, abre uma luz e a gente fala, puta, agora eu entendi o que é o reino de Deus, agora eu entendi o que é ter Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Então, é realmente uma atuação do Espírito Santo. Nesse momento, eles não tinham o Espírito Santo para dar esse entendimento no coração deles, então eles ficavam, que carne é essa, né? Como é que ele vai dar o corpo dele, a carne dele para nós? Eles achavam tudo muito estranho. Então, Jesus disse, versículo 53, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Então, gente, quando ele está falando da carne e do sangue dele, era justamente do sacrifício que ele faria por nós na cruz. Né? Porque aquela morte dele, a gente entende que é uma morte que deveria ser nossa. Nós estamos aqui andando alheio à vontade de Deus, alheio a Cristo. Então, antes de eu conhecer Jesus, eu andava com as minhas próprias pernas, com a minha própria mente, do jeito que eu queria, e viva a vida e vamos embora. Eu andava assim, né? Só que quando eu entendi o que Cristo veio fazer por mim, eu entendi que, assim, essa crucifixão tinha que ser minha e não de Cristo. Eu devia estar lá naquele madeiro pela maneira que eu era, né? Eu entendo isso hoje. Para muitas pessoas é uma coisa absurda, né? Ai, somos todos lindos, bons, maravilhosos, mas é só você ver como está a sociedade hoje, aonde você tem visto coisa boa, né? Então é muito difícil a gente encontrar atitudes boas na Terra. Mas em Cristo nós podemos mudar a nossa mente, nós podemos ser nova criatura. E ele falou que a gente precisa beber, entender desse sacrifício que ele deu a carne, jorrou o sangue dele naquela cruz, justamente para a gente ter essa oportunidade de ter uma mente diferente, de ter um coração diferente, de ter atitudes diferentes, né? Então a gente quando a gente crê em Cristo e a gente entende o sacrifício da cruz, a gente é diferente de dentro para fora. O ser humano, ele é muito bonito por fora e uma podridão por dentro. Só que Cristo, ele faz uma limpeza por dentro para que a gente comece a dar frutos para fora, né? Dar frutos na nossa família, dar frutos nos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa maneira de agir, de andar. Então é isso que Cristo veio fazer. Ele veio fazer algo dentro do ser humano para que algo aconteça fora, tá bom? Ele fala, quem come da minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Então, o que é se alimentar de Cristo, gente? Mais uma vez, ele não está falando de nada literal. Se alimentar de Cristo é se alimentar da palavra. Em qual livro você vai ler sobre Cristo? É a Bíblia. Então, o que nós estamos fazendo, quando a gente lê a Bíblia, e quanto mais a gente lê, mais a gente se alimenta. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a fé, né, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você vai ouvindo ou você vai lendo as escrituras, mais você vai sendo revelado. Mais revelação Deus vai te dando dentro da tua mente, dentro do seu coração. Então, ele fala assim, que quem come a minha carne vive em mim, eu vivo dele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Então, quando a gente se alimenta de Cristo, né, na palavra de Cristo, a gente tem vida. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Ele está falando, gente, esquece esse pão do maná que caiu do céu. Isso aí só alimentou a carne, eles só não morreram de fome. Agora, eu posso dar algo muito maior. Né? Eu acho que você que está estudando as escrituras, você está buscando algo mais do que você pode ver. Algo mais do que a academia, do que as suas diversões, a bebida. Né? Eu acho que você está buscando algo mais e você vai encontrar. Porque Cristo veio justamente entregar isso para nós. Versículo 59. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. As palavras de vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram tudo isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Realmente, né? Muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele, porque Jesus, sendo Deus, ele sabia o que o pessoal estava pensando quando ele liberou essa palavra que tinha que comer a carne dele, beber do sangue dele. Ele sabia que o pessoal estava reclamando ali. Por isso Jesus perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E nós vamos ler que realmente os discípulos veem Jesus subindo de corpo sobre as nuvens. Ele estava conversando com os discípulos, de repente ele começa a subir, né, a flutuar, subir e sumir entre as nuvens. E ele fala, o que aconteceria se vocês vissem essa cena? Então ele já estava se antecipando do que eles iriam ver lá na frente. Versículo 63. O Espírito de Deus é quem dá vida. Gente, é muito engraçado, né? Eu penso,
que eu sempre me achei super viva, super autoastral, super vivida. E hoje eu percebo assim que eu era morta no espírito, eu era uma pessoa super triste, super angustiada dentro de mim, apesar de ter uma aparência muito vivida, muito cheia de mim, muito cheia de vida, dentro de mim e aí eu entendi essa passagem, que é só o Espírito de Deus que dá essa vivacidade dentro de nós, é o Espírito de Deus que causa essa transformação real e genuína dentro do nosso coração, né? Ele fala assim, ó, é o Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Tudo que a gente faz para tentar ser feliz, para tentar ter vida em abundância, tudo, qualquer coisa material, qualquer coisa que a gente tenta por nós, gente, a gente não chega lá. E eu espero do fundo do meu coração que vocês experimentem essa nova vida espiritual. Que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3, que Jesus fala para a mulher samaritana, que Jesus fala agora sobre o pão da vida. Eu realmente tenho esse anseio no meu coração fazendo esses vídeos, que você encontrem essa vida que Jesus está tentando explicar, mas que provavelmente vocês só vão ter a total compreensão quando vocês começarem a viver isso, né? Até então nós estamos fazendo uma leitura, mas eu espero que vocês cheguem lá e realmente vivam essa vida no Espírito de Deus, né? Porque o ser humano, segundo diz as Escrituras aqui não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Então Jesus está liberando vários conceitos espirituais sobre a vida daqueles discípulos e eles não estão crendo, não estão entendendo. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também que iria traí-lo. Então assim, num grupo de pessoas que ouvem o evangelho, gente, parte vai crer e parte não vai crer. E eu não tenho controle sobre isso, ninguém tem controle sobre isso, mas Deus sabe. Deus vem para todos, Jesus quer se apresentar para todos, Jesus quer ser o Senhor da vida de todos. Mas uns vão querer e outros não vão querer, e amém por isso, tá? Não, a gente não pode obrigar ninguém a querer e a viver aquilo que a gente vive e que a gente crê. Temos que respeitar toda a forma de crença, tá? Mas o que eu ensino aqui é aquilo que de fato mudou a minha vida, tá? Então ele sabia, né, que alguns iam crer em tudo que ele estava falando e outros não. E ele inclusive sabia quem era o traidor dele, aqui ele já relata sobre isso. Versículo 65, Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Então ele fala assim, gente, mais uma vez ele se dizendo Deus, falou, ó, desde o princípio eu que escolhi vocês 12. Vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos por mim, não pense que vocês me quiseram, né? Eu escolhi vocês, inclusive escolhi aquele que vai me trair. Saibam, gente, nós vamos ler sobre isso, mas saibam que Judas foi escolhido por Jesus para que Judas traísse Jesus mesmo, tá? Não foi surpresa nenhuma que Judas fez com Jesus. E aqui ele já fala, eu inclusive escolhi o que vai me trair. No entanto, um de vocês é o diabo, tem o espírito diabólico, que foi o que quis matar Jesus mesmo. Versículo 71. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus, tá? Então aqui nós finalizamos o capítulo 6. Eu sei que o Evangelho de João, gente, ele é um evangelho muito espiritual, eu acho, sabe? Ele traz muita informação de uma vida num espírito diferente, né? A gente tem que cessar um pouco o nosso conhecimento físico, só do que a gente vive aqui nessa terra, para começar a pensar no que Jesus está falando. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo isso que Jesus está falando para os discípulos e que eu estou passando agora para vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo capítulo.